Bom, o ponto de mutação é mais ou menos esse. Nós estamos saindo da filosofia básica ali da física clássica, que compreende o mundo como uma máquina, a Terra como uma máquina, o ser humano também, desse norte ético da ideologia do progresso, de uma sociedade industrial, e nós estamos mudando para um novo paradigma, que é o da física quântica, que está mexendo com todas as áreas da ciência, para uma nova visão, que nós vamos conversar daqui a pouco, e para uma nova ética também, que aqui eu trouxe para falar um pouquinho da Carta da Terra. E aí é muito importante a gente contar algumas coisinhas da física quântica, mas com linguagem bem simples, porque já é possível isso. Então, alguns descobertos da mecânica quântica, lá do mundo subatômico, estão fazendo a gente rever toda a ciência. Essas descobertas já começaram há 100 anos, muitos e muitos cientistas já participaram, o debate continua, para ver como responder, como compreender essas descobertas, mas fato é que ela está desestabilizando a física clássica. Não dizendo o seguinte, a física clássica não vale, dizendo apenas que a física clássica é parcial. Aliás, a ciência é isso. O que eu sei hoje não é o que eu sei amanhã. Amanhã eu vou saber mais. Provavelmente o que eu sei hoje eu vou descobrir que é limitado, parcial e, em muitos casos, até errado. Mas o que a física quântica está fazendo é abrindo um novo leque, um novo horizonte, dizendo a física clássica ela é parcial, mas ela ainda é válida para muitas coisas. Aliás, um dos maiores desafios da ciência hoje é conectar as duas teorias. Uma do mundo macro, que são as teorias da física clássica e da relatividade, do Einstein, com o mundo micro. Esse é um desafio que é talvez o maior desafio que está lançado para os cientistas. Bom, aqui nós temos uma primeira descoberta que é bastante impressionante, que é de 99, que é o salto quântico. Lá no átomo nosso, o elétron salta de uma órbita para outra, sem passar no intervalo, sem percorrer o intervalo. Ele some de uma órbita e aparece na outra instantaneamente. Então, que história é essa? O que está acontecendo ali? Por que ele é muito mais rápido que a velocidade da luz? Né? O Einstein diz, tudo que está nesse espaço-tempo viaja até a velocidade da luz. Então, o que acontece? Muitos cientistas ainda acham que vão descobrir variáveis ocultas aí, novas leis da física para explicar isso. A física quântica vem com outras interpretações, daqui a pouco vocês vão entender. Então, esse é um grande mistério que permanece. Outro mistério lá do mundo subatômico é que as coisas são muito mais incertas e misteriosas do que a gente vê no mundo macro. Um elétron, você lança ele numa direção, ele muda no meio do caminho, você lança ele aqui, ele passa em duas fendas ao mesmo tempo, aquilo que nos diziam na escola, que a gente não pode estar, dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, e que a gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Parece que a física quântica está dizendo que não é exatamente verdade, é possível você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, o princípio da incerteza diz que lá no mundo subatômico, você nunca vai saber a posição e a velocidade ao mesmo tempo. Ou você sabe a posição, ou você sabe a velocidade. Porque o pessoal da física clássica e a sua visão mecanicista do mundo dizia, se você sabe essas duas informações, você sabe o passado e o futuro. É determinístico, é uma visão determinística. Como se o universo, uma hora a gente fosse explicar todas essas variáveis e a gente fosse descobrir o passado e o futuro para sempre e descobrir todos os segredinhos. Né? A física quântica está dizendo que isso é impossível. Quando a gente olha lá no mundo subatômico, ele é muito mais misterioso. Se você olha de uma forma, ele se mostra de um jeito, se você olha de outra forma, com outros aparelhos, ele mostra de outro jeito. Então, isso devolve um pouco da humildade à ciência. Por mais que ela avance, e é importante que ela avance, ela tem o seu limite, que é bem claro e bem delimitado lá no mundo subatômico. Uma outra descoberta que é muito importante é que nós somos ao mesmo tempo matéria e onda. Quando os cientistas montaram aparatos para ver um determinado elemento como onda, eles identificavam a onda. Quando eles montavam outro aparato para ver aquele determinado objeto como matéria, eles viam como matéria. Até o Bohr chegar com o princípio da complementaridade. Nós somos as duas coisas ao mesmo tempo.
Nós somos onda e matéria. Parece que a nossa metade onda é unida com todo o resto, né? Parece que nós somos uma coisa só. Lá no mundo subatômico não é possível distinguir entre eu e vocês. Lá no mundo energético não é possível fazer essa distinção de forma muito clara. E um outro experimento que trouxe muitos debates, que é um experimento mental para provar descobertas da física quântica, que é a do gato. O gato preso numa caixa, e aí tem 50% de chance daquele martelo ali disparar, quebrar o veneno e matar o gato durante um determinado tempo, e tem 50% de chance de não matar o gato, de nada acontecer. E aí, esse experimento é para mostrar descobertas dos físicos, que diz o seguinte: enquanto o cientista não abre a caixa e participa como observador, o resultado não acontece. É preciso do cientista para o resultado acontecer. Ele escolhe a realidade. Então, o que dizem é mais ou menos o seguinte: se eu estou de olho fechado, essa parede existe só enquanto ondas de possibilidade, infinitas ondas de possibilidade. Na hora que eu abro o olho, eu materializo a parede ali porque eu enxergo. Isso gerou vários desdobramentos, inclusive o segredo, né? Aquela ideia de que eu peço, o universo devolve. A ideia ao invés de penso, logo existo, eu escolho, logo existo. Né? A ideia de que eu participo e escolho o meu futuro. Parece que é bem válida essa ideia, não exatamente como o segredo propaga para coisas materiais, mas parece que isso é bem aplicável na prática. E aí o Friedrich Capra, aquele mesmo físico quântico, escreveu em O Tal da Física uma comparação entre essas conclusões da física quântica e o misticismo oriental, as tradições orientais. Ele fez uma comparação entre hinduísmo, taoísmo, budismo e outras, e as conclusões da física quântica. Quais conclusões são essas? Uma, de que nós somos todos interdependentes, nós somos realmente uma coisa só. Se eu faço um movimento aqui no universo, o universo inteiro é alterado. Outra é que o universo é dinâmico, não é determinístico. Lá no mundo subatômico, o novo sempre surge. Existe sempre o caos e a criatividade. Nunca será possível prever completamente o futuro, como os mecanicistas acreditavam. E ele faz essa comparação e explica dizendo que o que os orientais conseguiram, as conclusões que eles conseguiram, foi pelo canal intuitivo, pelo fechado dos olhos, pelo silenciar. E eles já sabem de muitas coisas há alguns milhares de anos, pelo menos pelo canal intuitivo. Nós, pelo racional, pelo caminho da ciência, nós estamos chegando agora a conclusões semelhantes. E aí vale também o equilíbrio entre os dois. Isso já está sendo bastante usado pela nossa geração. Você vê gestores de empresa que conseguem equilibrar o planejamento estratégico, por exemplo, que é o máximo do racional dentro de uma empresa, que você usa um mundo de variáveis para projetar o futuro, constrói cenários, é o máximo do racional, e, ao mesmo tempo, você vê muitos gestores que dizem que a intuição é cada vez mais importante na tomada de decisão. Um equilíbrio nesse canal intuitivo também. Bom, então a física clássica ela propõe uma explicação para o universo que é a seguinte: do menor para o maior, com essas determinadas leis da física ou leis da natureza, o universo funcionaria. Eles acreditavam que tinham chegado na explicação final do universo, que era só amadurecer essa explicação que a gente fecharia a conta, que a gente tinha dado talvez o maior salto que a humanidade podia dar em termos de entendimento. Parece que não é só isso. E a física quântica traz outros desdobramentos. Então aqui tem a fórmula do Einstein, que diz que matéria é energia condensada, ou seja, matéria é energia que vibra muito rápido. Então todos nós somos energia, nós somos uma coisa só, e nesse exato espaço aqui tem matéria, tem energia condensada, e vocês estão vendo matéria aqui. O Einstein, que participou dos debates da física quântica a vida toda, no começo foi um entusiasta, depois passou a duvidar da física quântica. Ele achava que os cientistas ainda descobririam uma variável oculta e colocaria a mecânica quântica em xeque, mas teve um experimento em 82 que, para os físicos quânticos, foi a prova que o Einstein precisava, que é um experimento bem interessante
de um francês e sua equipe, que é o das partículas correlacionadas. Ele, em laboratório, ele pegava partículas e correlacionava, uma girando numa direção e a outra na outra direção, e fazia uma correlação. Começaram a separar essas partículas e eles tinham condição de mudar o spin. Então, mudava o spin de uma, o da outra mudava instantaneamente. Foram aumentando a distância e a mudança continuava sendo instantânea. Então, que história é essa? Que há uma troca de sinais não local, ou seja, que não passa no espaço-tempo, que transcende o espaço-tempo. O que acontece? Né? O que nos falta para compreender a natureza do universo? Bom, e esse é um experimento que prova isso em nível macro, um experimento de um espanhol, de um neurofisiologista espanhol, e esse experimento já foi replicado em vários lugares do mundo, que é bem interessante. No caso dele, colocou um sujeito para meditar no outro. Meditar é respirar profundo e colocar a intenção bem forte um no outro, com bastante concentração, e conectaram eletrodos nos dois. E aí eles separaram os dois depois de um determinado tempo, 20, 30 minutos, inclusive em gaiolas de Faraday, que não pode ter nenhum tipo de comunicação eletromagnética, nenhum tipo de comunicação visual, nem nada. Separaram os dois e começaram a mostrar sinais luminosos apenas para um deles. E os sinais luminosos alteram a frequência cerebral que eles estavam constantemente medindo. E aí eles chegaram ao resultado de que a frequência cerebral era o padrão desse que estava vendo os sinais luminosos, era transferido para o outro praticamente na mesma medida. Depois vocês vão poder buscar isso na internet e tem bastante estudo sobre isso, bastante imagens, todos os resultados. Eles fizeram em outros lugares, a Universidade de Londres fez também, mas de uma forma diferente. 12 pessoas numa sala, numa outra sala dessa, um paranormal. E aí essas 12 pessoas foram avisadas que iam fazer parte de um experimento ao longo do dia, mas elas podiam ficar à vontade. E o paranormal foi avisado que às 2h da tarde ele ia receber uma imagem de uma pessoa e ele teria que alterar a frequência cerebral daquela pessoa. E assim foi feito, apenas daquela pessoa foi verificado um padrão cerebral bem parecido com o do telepata. Então, existe o experimento anterior e esse e outros provam a existência de uma comunicação não local. Uma comunicação que não vai pelo espaço-tempo, você não precisa mandar sinal. E aí a gente começa a compreender aquele negócio de que você pensou numa pessoa, daí 30 segundos tocou o telefone e era ela. Né? Quando ela pensou em te ligar, já houve uma troca de sinais não local. Né? Existem pessoas mais correlacionadas que outras, né? Por exemplo, mãe e filho, irmãos, e a gente vê isso bastante. Né? Intuição também pode ser explicada dessa forma. Então, a física quântica, o que ela está trazendo para a gente é um óculos que nos faz compreender o mundo de forma energética. A gente avançou muito durante 300 anos para compreender o mundo como matéria e agora nós estamos vendo que o mundo energético é complementar, também faz parte. E mais, matéria é feito de energia e não o contrário, né? A visão dos mecanicistas é que o mundo é feito de matéria e, por exemplo, alma, pensamento são químicos da matéria, né? São fenômenos químicos da matéria. Então, a energia seria formada de matéria. A física quântica inverte isso completamente. Vejam na nossa medicina, ela considera o corpo como um conjunto de músculos e órgãos e tecidos e etc. E a medicina oriental considera o corpo como canais energéticos, né? Então, a visão de mundo, a filosofia que está por trás da ciência, influencia como você faz ciência e os resultados que você chega. E isso é muito importante para a gente refletir hoje em dia e ver como estamos fazendo ciência, com qual visão, com qual paradigma. A ciência não é imparcial, você participa do resultado sempre. Então, com qual paradigma, com qual filosofia de mundo, com qual visão de mundo você vai trabalhar a sua ciência. E isso varia nos resultados, é claro.